Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Fabricio Amaral Andrade, soy estudiante de medicina de la Facultad de Aquino, UDABOL, Bolivia. Nuestro docente, Dr. Héctor Saldarriaga Chávez. En este vídeo vamos a hablar sobre antibióticos, un tema de la materia farmacología. Introducción a los antibióticos. Los antibióticos son sustancias químicas que combaten las infecciones bacterianas, eliminando o inhibiendo el crecimiento de microorganismos patógenos. Representan uno de los avances más importantes de la medicina moderna. Su descubrimiento revolucionó el tratamiento de enfermedades infecciosas, reduciendo drásticamente la mortalidad y permitiendo procedimientos médicos que antes eran imposibles debido al riesgo de la infección. Historia del descubrimiento y la origen de la penicilina. El descubrimiento de los antibióticos revolucionó la medicina moderna. Em 1928, Alexander Fleming observou que um hongo inibia o crescimento bacteriano, dando origem à penicilina. Este hallazgo accidental marcou o início de uma nova era em el tratamento de infecções, salvando milhões de vidas e transformando a prática médica para sempre. Entre os anos de 1940 e 1945, Howard Florey e Ernest Borer-Chary desenvolveram métodos para a produção massiva de penicilina, permitindo seu uso generalizado durante a Segunda Guerra Mundial. Classificação geral de los antibióticos. Los antibióticos se classificam segundo sua estrutura química e mecanismo de ação. Os principais grupos incluem beta-lactâmicos, macrólidos, quinolomas, tetraciclinas e aminoglucósidos. Abaixo, quatro de los principais famílias de antibióticos: beta-lactâmicos, quinolomas, macrólidos e tetraciclinas. El mecanismo de acción. Los antibióticos beta-lactâmicos, como la penicilina, actúan inhibindo la síntesis de la pared celular bacteriana, bloquean las enzimas transpeptidasas essenciales para la formación del peptidoglicano. Sin una pared celular funcional, la bacteria não pode manter sua integridade estrutural e sofre lisis osmótica, resultando em la muerte celular. Este mecanismo é altamente seletivo contra as bactérias. Para recapitular, la penicilina, el primeiro antibiótico descoberto por Fleming em 1928, interfiere com a síntese del peptidoglicano al unirse a las proteínas fijadoras de penicilina, PBPS, debilitando la pared bacteriana. Quando hablamos de parede celular, estamos hablando de la estrutura essencial que protege las bacterias. Su destruição causa a morte bacteriana por lisis osmóticas devido à pressão interna. Todavia, em mecanismo de ação, hablaremos pouco sobre a inibição de la síntese proteica. Los antibióticos, como las tetraciclinas, se unen a los ribosomas bacterianos, bloqueando la producción de proteínas esenciales para la supervivencia bacteriana. En la inhibición del ácido nucleico, las quinolomas interfieren con enzimas como la ADN girasa, impidiendo la replicación y transcripción del ADN bacteriano, causando la muerte celular. El mecanismo de acción de las tetraciclinas bloquean la síntesis de proteínas al unirse a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Amplio espectro contra bactérias gram-positivas y gram-negativas. Y en quinolomas, el mecanismo de acción inhibe la ADN girasa y topoisomerasa y 4 enzimas essenciais para a replicação del ADN, efectivas contra infecções respiratórias e urinárias. Aplicações clínicas. Los antibióticos,
Son fundamentales en el tratamiento de diversas infecciones bacterianas. Su correcta aplicación permite combatir eficazmente patógenos en diferentes sistemas del cuerpo humano, mejorando la calidad de vida de los pacientes. En las infecciones respiratorias como neumonía, bronquitis, faringitis y sinusitis bacteriana, los antibióticos como amoxicilina y azitromicina son frecuentemente prescritos para estas condiciones. En las infecciones urinarias, como cistitis, pielonefritis e infecciones del tracto urinario, ciprofloxacino y nitrofurantoína son opciones comunes del tratamiento efectivo. As aplicações clínicas de los antibióticos em el ámbito hospitalario são fundamentais para prevenir complicações e garantizar a segurança del paciente durante procedimentos quirúrgicos e tratamentos intensivos. Profilaxis quirúrgicas. Administração de antibióticos antes de cirurgias para prevenir infecções pós-operatórias. Reduz significativamente o risco de complicações e procedimentos invasivos. Infecções hospitalares. Controle e tratamento de infecções nosocomiales adquiridas em hospitais. Requiere protocolos estrictos e antibióticos de amplo espectro para pacientes vulneráveis. Elecção del antibiótico. A seleção del antibiótico adequado se baseia em 3 critérios fundamentais: identificação de la bactéria causante, localização anatômica de la infecção e perfil de sensibilidade antimicrobiana determinado por antibiograma. El antibiograma é uma prova de laboratório essencial que evalúa a susceptibilidade bacteriana a diferentes antibióticos, permitindo uma prescrição dirigida e eficaz que minimiza o risco de resistência. Acá temos 2 exemplos de beta-lactâmicos, que são as penicilinas e as amoxicilinas. E também temos 2 exemplos de macrólido, como a azitromicina e claritromicina. Temos também uma pequena comparação entre os beta-lactâmicos e os macrólidos. Os beta-lactâmicos oferecem amplo espectro de ação e boa tolerância. São a primeira linha de tratamento para múltiplas infecções bacterianas comuns. E os macrólidos representam uma excelente alternativa para pacientes com alergias a penicilinas, como eficácia comprovada em infecções respiratórias. Aqui temos um caso clínico de uma paciente feminina de 58 anos, apresenta febre alta, tos produtiva e dificuldade respiratória. Diagnóstico na pneumonia adquirida em la comunidade. Tratamento inicial, azitromicina 500 mg por 5 dias. Evolução favorável tras 72 horas de tratamento com macrólidos. Os macrólidos são ideais para pacientes alérgicos à penicilina e oferecem excelentes penetração em tecido pulmonar. Prosseguindo, a resistência a los antibióticos representa uma das maiores ameaças para a saúde pública mundial, comprometendo nossa capacidade de tratar infecções comuns e ponendo em risco os avanços da medicina moderna. Um dado alarmante: a resistência a los antibióticos causa aproximadamente 700.000 muertes al ano em todo o mundo, uma cifra que poderia aumentar a 10 milhões para o ano de 2050 se não tomássemos ação imediata. As bactérias resistentes se propagam rapidamente em hospitais e comunidades, dificultando o tratamento de infecções que antes eram facilmente curáveis com antibióticos convencionais. Mecanismo de resistência. As bactérias desenvolvem resistências mediante mutações genéticas espontâneas que alteram o sítio de união de los antibióticos
impedindo su acción terapéutica activa. Otro mecanismo clave es la producción de enzimas como las beta-lactamasas, que degradam e inactivam los fármacos antes de que puedan ejercer su efecto antibacteriano. Mutação genética. Cambios em el ADN bacteriano que modificam as proteínas diana, reduzindo a afinidade del antibiótico e permitindo a supervivência bacteriana. Enzimas inactivadoras. Produção de enzimas específicas que destruem ou modificam a estrutura química del antibiótico, neutralizando sua capacidade antimicrobiana. Continuo. Las consecuencias clínicas de la resistencia bacteriana representan un desafío creciente para los sistemas de la salud en todo el mundo, afectando directamente la calidad de atención y los resultados terapêuticos de los pacientes. Fracassos terapêuticos. Los tratamientos antibióticos convencionales pierden eficacia, prolongando enfermedades e aumentando complicações graves em pacientes vulneráveis. Custos hospitalares. Em manejo de infecções resistentes, incrementa significativamente os gastos em medicamentos especializados, estancias prolongadas e cuidados intensivos. Prevenção de la resistência. O uso racional de antibióticos é fundamental para combater a resistência bacteriana. Prescribir solo quando seja necessário, completar o tratamento indicado e evitar a automedicação são pilares essenciais. A educação ao paciente sobre o uso correto de antibióticos e os riscos de la resistência bacteriana é clave para preservar a eficácia de estes medicamentos para futuras gerações. Uso racional de los antibióticos se consiste em prescrição baseada em diagnóstico confirmado, doses adequadas, duração correta do tratamento e seguimento médico para evaluar a resposta terapêutica do paciente. E a educação ao paciente, temos que informar a los pacientes sobre a importância de completar o tratamento, não compartilhar antibióticos e consultar ao médico antes de usar estes medicamentos. Manejo em la clínica. Protocolos de vigilância e epidemiologia são fundamentais para o controle efetivo de infecções hospitalares. A prescrição baseada em evidência e provas de sensibilidade garantiza tratamento mais eficaz e seguro. Protocolo 1. Prescrição baseada em provas de laboratório e antibiogramas. Seleção de antibióticos segundo sensibilidade bacteriana e característica do paciente. Protocolo 2. Controle de infecções hospitalares mediante protocolos de higiene, aislamento de pacientes e vigilância epidemiológicas ativas em todas as áreas. O futuro de los antibióticos. La investigação farmacêutica avança em el desarrollo de novos antibióticos com mecanismos de ação inovadores capazes de superar as resistências bacterianas actuais e oferecer tratamento mais efetivo. Las terapias combinadas representam uma estratégia prometedora, utilizando múltiplos fármacos simultaneamente para atacar bactérias desde diferentes ângulos e reduzir o risco de resistência. Investigadores trabalham em antibióticos de nova geração, com estruturas moleculares únicas que as bactérias aún não han aprendido a evadir, oferecendo esperança contra infecções resistentes. Terapias combinadas. A combinação sinérgica de antibióticos com potenciadores ou inibidores enzimáticos melhora significativamente a eficácia do tratamento e prolonga a vida útil de los fármacos existentes. El futuro de los antibióticos. Los bacteriófagos são vírus
que infectam e destruem bactérias específicas, oferecendo uma alternativa prometedora quando os antibióticos tradicionais falham contra cepas resistentes. La imunoterapia estimula o sistema inmunológico do paciente para combater infecções bacterianas, reduzindo a dependência de antibióticos convencionais. Nuestras conclusões. O uso responsável dos antibióticos é fundamental para preservar sua eficácia e proteger a saúde pública. A colaboração entre profissionais médicos, pacientes e sistema de saúde é essencial para cambiar a resistência bacteriana. Agora vou fazer resumo geral sobre os antibióticos para encerrar nosso vídeo. E vamos lá. Os antibióticos são medicamentos utilizados para combater infecções causadas por bactérias. Não são efetivos contra vírus, como os que causam a gripe ou o resfriado, lo qual é erro comum em muitas pessoas. Estes medicamentos actuam de diferentes maneiras em el organismo. Alguns antibióticos eliminam diferentemente as bactérias e se denominam bactericidas. Outros impedem que as bactérias se multipliquem e se chamam bacteriostáticos, permitindo que o sistema imunológico elimine a infecção. Existem vários tipos de antibióticos classificados segundo seu mecanismo de ação. Por exemplo, as penicilinas, que actuam sobre a parede celular da bactéria, provocando sua destruição. Outros, como as tetraciclinas, interferem em la produção de proteínas essenciais para a sobrevivência bacteriana. O uso correto de los antibióticos é fundamental, devem ser utilizados unicamente com prescrição médica, respeitando as doses e a duração indicada. Interromper o tratamento antes do tempo pode fazer que não se eliminem todas as bactérias, permitindo que as mais resistentes sobrevivam e se multipliquem. Este uso inadequado conduz a problema grave, conhecido como resistência bacteriana. Isto ocorre quando as bactérias desenvolvem a capacidade de sobrevivência, incluso em presença do antibiótico. Como resultado, infecções que antes eram fáceis de tratar se volvem mais difíceis, requerindo medicamentos mais fortes, mais custosos e, em alguns casos, com mais efeitos secundários. Ademais, os antibióticos podem causar efeitos adversos. Os mais comuns incluem náuseas, diarreias e reações alérgicas. Estes se devem a que, además de atacar as bactérias que causam enfermedades, também podem afetar a bactérias beneficiosas em organismo como as de la flora intestinal. Outro ponto importante é que não todas as infecções bacterianas requerem antibióticos. Em alguns casos, o próprio sistema imunológico pode resolver a infecção. Por isso, é essencial diagnóstico adequado. Existem diversos tipos de antibióticos classificados segundo seu mecanismo de ação. Por exemplo, as penicilinas e cefalosporinas actuam sobre a parede celular da bactéria, provocando sua ruptura. Outros, como a tetraciclina e os macrólidos, interferem em la síntese de proteína que são essenciais para a supervivência bacteriana. Também há antibióticos que afetam o ADN e o metabolismo das bactérias. Dos maiores problemas atuais é a resistência bacteriana. Este fenômeno ocorre quando as bactérias cambiam e se adaptam, volviendo-se resistentes a los antibióticos. Este pode suceder por el uso excessivo, el uso incorreto e a automedicação. Como consequência, infecções comuns podem envolver-se
difíceis de tratar, lo que representa un gran desafío para la salud pública a nivel mundial. E aqui chegamos ao final de nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Muchas gracias, companheiros, amigos. Muchas gracias, doutor Héctor Saldarriaga Chávez, la Faculdade Udabol, curso de farmacologia, tema antibiótico. Muchas gracias, amigos, e até o próximo vídeo.